Antes de mergulhar nessa história incrível, considere se inscrever no canal e ativar o sininho. Aqui, cada história tem algo a dizer, e você não vai querer perder nenhuma. Em um canto remoto do campo, onde os campos de algodão se fundem com o horizonte dourado, vivia um velho fazendeiro negro chamado Robert. Ele cresceu em uma região onde a terra era mais dura que carne, onde cada sulco cavado no solo parecia uma pequena vitória contra décadas de luta silenciosa. A casa de Robert, um antigo prédio de madeira com paredes rachadas pelo tempo, não era nem grande nem impressionante. Mas continha a história de um homem que, ao longo dos anos, moldou sua própria fortuna com mãos calejadas e um coração inflexível. Ele nunca buscou fama ou reconhecimento. Sua vida era simples, pontuada pelas estações e pelo suor do trabalho diário. Naquela época, ele tinha apenas o vento como companheiro, soprando pelos campos que cultivava com o amor de um homem que sabia que a terra, embora dura, poderia oferecer recompensas àqueles que soubessem plantar seus sonhos nela. Desde muito jovem, Robert aprendeu a cultivar a terra, cuidar de suas plantações e lutar contra as injustiças sociais que pesavam sobre ele como um homem negro em um país onde a cor da pele ainda podia decidir o destino. Tudo começou na infância, quando ele ainda era um menino frágil e indefeso, observando seu pai trabalhar a terra sob o sol escaldante. Seu pai, um homem sábio, mas muitas vezes silencioso, plantou nele a primeira semente de resiliência. A terra não mente, Robert. Ela lhe dará o que você investir nela. Mas você também terá que estar preparado para lutar contra ventos e tempestades. Essas palavras marcaram sua juventude, e, embora a pobreza as tenha acompanhado por toda a vida, Robert nunca perdeu de vista essa verdade. Ele tinha visto as grandes plantações, essas terras magníficas pertencentes àqueles que não precisavam sujar as mãos para comer. Robert, por sua vez, teve que lutar por cada lote, por cada grão. Disseram-lhe que seus sonhos eram grandes demais, que a cor de sua pele era um fardo e que as portas para grandes oportunidades sempre permaneceriam fechadas para ele. Mas ele nunca deu ouvidos àqueles que queriam vê-lo se contentar com uma existência modesta. A terra pertencia a ele tanto quanto a qualquer outra pessoa. E sua ambição cresceu à medida que seus campos se enchiam de algodão, milho e soja. Com o passar dos anos, Robert aprendeu a entender a economia de seu ofício, a arte dos negócios agrícolas. Ele não se contentou em simplesmente colher o que a terra lhe dava. Não, ele investiu, comprou terras e diversificou suas plantações. Ele havia entendido muito antes que a riqueza não estava apenas na colheita, mas também na visão, na capacidade de se antecipar ao mercado, de saber onde investir, quando comprar e como fazer seus recursos crescerem. Ele não era apenas um fazendeiro, ele se tornou um empreendedor. Um homem cujas terras se estendiam por quilômetros, que possuía máquinas agrícolas de última geração e que até investiu em empresas de processamento de soja. Seus campos estavam entre os mais prósperos da região, e seu nome começava a ser conhecido, não apenas pela qualidade de suas colheitas, mas também por sua perseverança e perspicácia nos negócios. Mas, apesar de seu sucesso material, Robert nunca se afastou muito de suas raízes. Todas as noites, depois de um longo dia no campo, ele voltava para sua modesta casa de fazenda, orgulhoso, mas ciente da imensidão da distância que havia percorrido para chegar lá. Seus vizinhos, que ainda se lembram do jovem que ele era, também se lembravam da dificuldade de sua escalada. Eles não viam Robert como um homem de fortuna, mas como um homem que teve que lutar mais do que qualquer outro e, por causa da cor de sua pele, ele teve que lutar contra paredes invisíveis que os outros nem sequer viam. Entretanto, Robert não era mais um jovem. Aos 72 anos, os anos já tinham cobrado seu preço. A fadiga estava começando a aparecer, seus movimentos não eram mais tão rápidos, suas costas estavam um pouco mais curvadas, suas mãos mais trêmulas. Durante toda a sua vida ele sonhou em viajar, em descobrir o mundo além dos campos e fazendas. Mas mais do que isso, ele sonhava com liberdade total. Uma liberdade que dinheiro e sucesso ainda não podiam lhe oferecer em sua velha e empoeirada casa de fazenda. Ele imaginava a liberdade como voar acima da terra, além das fronteiras, acima de tudo que já havia limitado seus horizontes. Um jato particular. Era isso que ele queria. Um lançamento que simbolizaria não apenas seu sucesso pessoal, mas também a vitória de seu espírito sobre as correntes invisíveis que o mundo lhe impôs por tantos anos. Ele economizou durante anos, uma quantia que nunca pensou que veria. Ele vendeu parte de suas terras para financiar esse sonho. Ele sabia que o tempo não estava do seu lado,
que a velhice logo o alcançaria, mas ele estava determinado. Aos 72 anos, ele sabia que os sonhos eram o que ainda dava sabor à vida. O jato particular representava tudo o que ele havia conquistado, tudo o que ele havia lutado contra. A esperança de um homem que sempre se recusou a aceitar os limites impostos pela sociedade e um ato final de rebelião silenciosa contra o preconceito racial e a injustiça. Antes que a idade e a saúde tomassem conta, ele queria realizar esse último grande sonho. Não veio do desejo de mostrar aos outros o que ele havia conquistado. Não, ele não estava procurando admiração. Mas ele queria experimentar essa liberdade antes que seu corpo o impedisse, antes que a velhice o condenasse a olhar para horizontes que nunca havia cruzado. Ele queria esse jato particular não apenas para seu conforto, mas para afirmar sua dignidade. Um jato particular era mais do que um símbolo de riqueza para ele. Ele era a personificação de tudo o que havia suportado, a prova de que, apesar dos obstáculos, um homem pode, por meio de trabalho duro e determinação, triunfar sobre o invisível. Naquele momento, tudo em sua vida se resumia a esta conquista máxima: provar que nenhum limite, nenhuma fronteira, era grande demais para alguém que sabia lutar, mesmo contra os ventos da injustiça. E assim, aos 72 anos, Robert finalmente conseguiu levantar os fundos necessários para tornar seu sonho realidade. Mas mais do que isso, ele sabia que além de comprar um jato, ele estava realizando algo maior. Ele estava tocando no que nunca imaginou ser possível, um sonho gerado por décadas de luta. A liberdade estava ao seu alcance, e ele estava determinado a conquistá-la antes que ela desaparecesse para sempre. Certa manhã, acompanhado de seu advogado, Robert foi a uma das concessionárias de jatos particulares mais luxuosas da cidade vizinha. Era um lugar frequentado por magnatas do mercado imobiliário, celebridades e empresários influentes. O hall de entrada era uma sala ampla banhada por uma luz brilhante, adornada com lustres reluzentes que refletiam cacos de ouro e cristal. Poltronas de couro envelhecidas, cuidadosamente dispostas ao redor de mesas de mármore, davam as boas-vindas aos que aguardavam sua vez ou aos seus convidados. Em cada canto da sala, telas planas exibiam vídeos de aviões particulares em voo, adornados com logotipos de empresas prestigiosas e imagens de praias distantes. A recepção foi atenciosa, os funcionários estavam impecavelmente vestidos, os sorrisos educados, os gestos calculados. Cada detalhe parecia pensado para impressionar, para lembrar aos que entravam que estavam num lugar reservado aos mais ricos, aos mais poderosos. Mas Robert não era como eles. Ele não usava um terno feito sob medida nem uma camisa de algodão egípcio. Suas roupas eram simples, feitas para o trabalho, para resistir. Uma camisa de flanela um pouco desbotada, calças de lona que tinham visto muitos anos de serviço e um gorro de lã que o protegia dos raios solares em seus campos. Ele contrastava fortemente com os outros clientes em potencial que circulavam pelo showroom, examinando folhetos com o ar de quem considerava comprar um jato uma decisão entre muitas, como comprar uma casa de férias ou um iate. Robert, no entanto, não era um visitante deste mundo. Ele agora fazia parte disso, mesmo que alguns aqui não estivessem prontos para aceitar. Assim que ele entrou na sala, a atmosfera pareceu congelar por um momento. Olhares curiosos se voltaram brevemente para ele e depois se desviaram. Havia uma certa hesitação no ar, como se sua aparência não se encaixasse nas normas tácitas daquele lugar. Os outros clientes continuaram suas discussões discretas, focados em seus projetos, mas um desconforto palpável se instalou. Afinal, era norma. Em um mundo onde a riqueza era medida principalmente pela aparência, Robert era uma anomalia. O vendedor, um jovem de cerca de 30 anos, observou entrar com um leve movimento de surpresa. À primeira vista, ele notou imediatamente a aparência de Robert, velho, negro, modestamente vestido, usando uma roupa de fazendeiro e, claro, não deixou de notar que estava acompanhado de um advogado, detalhe que ele imediatamente interpretou como um sinal de cautela ou formalidade. O vendedor esperava que esse homem perguntasse sobre um modelo de aeronave muito mais modesto, ou sobre opções de leasing, onde pessoas como ele poderiam se dar ao luxo de sonhar sem realmente considerar uma compra. Ele não tinha ideia da história que aquele homem carregava consigo, nem de como ele transformaria a realidade daquele ambiente. Quando Robert entrou no showroom, o vendedor se levantou da mesa e estudou o homem com um olhar especializado, avaliando sua aparência com aquele hábito que parece vir com anos de serviço em um setor onde os clientes nunca parecem sem primeiro demonstrar sua capacidade de pagamento.
Ele deu um sorriso educado, mas em algum lugar em seus olhos havia um brilho condescendente, o tipo de benevolência superficial que reservamos para aqueles que imaginamos incapazes de entender as realidades de seus próprios desejos. Bom dia, senhor. Como posso ajudá-lo hoje? Ele perguntou, de uma maneira que pretendia ser educada, mas marcada por uma certa condescendência, embora controlada. Era uma forma de afirmar o controle. Ele não queria julgar diretamente, mas sua atitude, sutilmente tingida de ceticismo, era um julgamento em si. Robert, com uma calma serena que dizia muito sobre sua experiência de vida, respondeu lentamente, sem se deixar abater pela atmosfera ou pela atitude do vendedor. Estou interessado em comprar um jato particular. Gostaria de ver alguns. Sua voz, profunda e calma, não deixou dúvida sobre sua determinação. O vendedor, um pouco surpreso, mas ainda profissional, sorriu um pouco mais, como se quisesse reformular a estranheza da situação. Mas seu sorriso revelava uma espécie de surpresa misturada com uma leve depreciação. Claro, mas talvez seja melhor começar com uma consulta para determinar exatamente o que você está procurando, disse ele, com palavras cuidadosamente escolhidas. Existem vários modelos adequados para diferentes situações. Havia um toque de arrogância em suas palavras, uma maneira de sugerir que Robert, um homem de sua idade e origem, provavelmente não conseguiria entender todas as opções disponíveis. Afinal, por que um homem como ele iria querer gastar milhões em um jato particular? Parecia grande demais, distante demais da imagem que ele tinha de si mesmo. Ele esperava que ele falasse sobre modelos básicos ou, na melhor das hipóteses, consultas simples para entender suas opções de leasing, onde comprar parecia um passo irreal. Mas Robert, que viveu o suficiente para saber quando estava sendo subestimado, percebeu imediatamente o julgamento do vendedor sobre ele. Aquele olhar furtivo, aquela avaliação silenciosa, ele os vira 1000 vezes na vida, fosse no supermercado, nos escritórios dos banqueiros ou mesmo nas grandes salas de reunião com seus colegas de trabalho. Ele não se deixaria intimidar. A terra que ele cultivou, os negócios que ele construiu, tudo isso trouxe até aqui, e ele não tinha mais nada a provar a ninguém. Com calma e determinação, ele respondeu, com os olhos fixos no vendedor: eu sei exatamente o que quero. O vendedor, mantendo uma expressão cortês, mas claramente duvidosa, conduziu Robert em direção a um modelo básico. Era um jato elegante, mas de tamanho modesto. À primeira vista, parecia perfeitamente funcional, perfeito para aqueles que ainda não estavam prontos para mergulhar no luxo absoluto. O jato tinha um ar de acessibilidade, uma espécie de compromisso entre sonho e realidade. O preço, é claro, permaneceu fora do alcance da maioria das pessoas, mas em um mundo onde a riqueza é medida em bilhões, ele era apenas um pequeno modelo entre muitos. Este modelo pode ser uma boa escolha para alguém na sua situação, disse o vendedor, tentando esconder seu julgamento por trás de um sorriso educado, mas que revelava um toque de condescendência. Ele teve o cuidado de não dizer muito explicitamente o que estava insinuando, mas as palavras estavam carregadas de significado. Robert sabia exatamente o que o vendedor estava pensando. Ele esperava que aquele homem do campo se contentasse com algo modesto, condizente com a imagem que ele tinha de si mesmo. Era simples. Pessoas como ele não tinham esse tipo de luxo. Mas Robert, sem emoção aparente, contemplou o jato com uma calma implacável. Ele olhou para isso pragmaticamente, como sempre observou as coisas em sua vida, sem ilusões, sem concessões. Então, sem pestanejar, ele voltou os olhos para outro avião. Maior. Mais imponente. Um modelo luxuoso, com uma envergadura impressionante, capaz de cruzar o oceano sem parar. Era um jato para os grandes nomes, para aqueles que podiam viajar pelo mundo, sem nunca se preocupar com questões práticas. Robert apontou para o modelo, e suas palavras soaram com uma clareza que cortou o ar. É esse que eu quero. O vendedor, surpreso por um momento, perdeu o sorriso. Surpresa brilhou brevemente em seus olhos, um lampejo de hesitação antes que ele tentasse se recompor. Ele pensou que Robert, com sua aparência simples, ficaria satisfeito com o jato básico, como uma espécie de concessão natural aos seus modestos recursos. Mas ali, diante da calma afirmação de Robert, ele entendeu que havia cometido um erro grave. Um jato dessa categoria não foi uma aquisição simples para um homem como Robert. Este modelo custou vários milhões, muito mais do que o vendedor imaginou que o homem poderia pagar. Este modelo, senhor, começou o vendedor,
procurando palavras com um toque de nervosismo na voz. Este modelo é voltado para uma clientela muito específica. O senhor não iria querer isso. Talvez o modelo mais acessível fosse mais adequado ao seu orçamento. A frase era mais uma sugestão do que uma pergunta, como se ele estivesse tentando redirecionar Robert para o que ele achava ser sua escolha real. Mas Robert, fiel ao seu caráter calmo e determinado, não vacilou. Ele viu a maneira como o vendedor o estava avaliando. Ele percebeu a insinuação, a suposição de que um homem como ele não poderia se dar ao luxo de tais luxos. Mas Robert não era do tipo que se impressionava, nem mesmo com os comentários furtivos do vendedor. Com tranquilidade, ele respondeu, com a voz firme e segura: meu orçamento é suficiente. Posso comprar este jato sem nenhum problema. O vendedor, um pouco inquieto, mas ainda seguro de si, recuou um pouco. Ele sabia que não estava lidando com um amador. Mas sua confiança ainda estava lá, na forma de uma tentativa final de colocar Robert em seu lugar. Tem certeza de que entende as implicações de tal compra? Tem gente que, sabe, compra jatos particulares todos os dias. Mas duvido que você se enquadre nessa categoria. Essa observação, embora em forma de pergunta, era na realidade uma declaração disfarçada. O vendedor, sem nem saber, tinha acabado de julgar Robert pelo que ele pensava ser seu lugar na sociedade. Ele via o fazendeiro não como um homem que havia adquirido uma fortuna legítima, mas como um sonhador ou um oportunista em um mundo que tinha pouco espaço para homens como ele. A ironia na voz de Robert, no entanto, não conseguiu abalar o vendedor. Pelo contrário, ele pareceu afundar-se ainda mais em seu julgamento. Vou ter que verificar isso. Receio que este modelo não seja acessível a todos. Robert esperou em silêncio, com as mãos apoiadas calmamente nos joelhos, enquanto o vendedor ia em busca de evidências para confirmar sua visão preconcebida. O velho fazendeiro, na tranquilidade de sua observação, deixou a caça se desenrolar sem pressa. Cada momento que passava reforçava sua convicção de que a vingança não seria alcançada por meio de palavras, mas por meio de ações. Ele não precisava demonstrar seu valor para esse vendedor. Ele não precisava defender o que havia conquistado. A história faria com que ele visse a razão. Não cabia a ele provar seu valor. Cabia ao outro questionar-se. A hora passou com uma lentidão quase calculada, como se o mundo inteiro soubesse que, finalmente, a verdade viria à tona. Quando o vendedor retornou, seu olhar já revelava confusão, hesitação e a consciência de ter cometido um erro grave. Ele se aproximou de Robert, e seu ar inicialmente autoritário havia desaparecido, substituído por um constrangimento palpável. Sinto muito, senhor, ele começou, com a voz mais baixa, mas depois de verificar, o senhor não tem fundos para uma compra imediata. Robert olhou lentamente para ele, suas feições marcadas por anos de trabalho duro, mas seu olhar continha uma segurança silenciosa. Ele não respondeu imediatamente, deixando o vendedor perdido em suas explicações desajeitadas. Então, sem dizer uma palavra, ele se levantou e entregou o telefone ao vendedor, que, após um momento de hesitação, o pegou. Em vez disso, verifique esta conta, disse Robert simplesmente. O assistente, um pouco nervoso no início, examinou rapidamente a tela do dispositivo. Enquanto observava os números passarem, uma expressão cada vez mais atordoada se espalhou por seu rosto. Ele não conseguia acreditar no que via. A conta de Robert mostrou uma quantia estonteante, vários milhões de dólares. O número era tão alto que parecia quase irreal. O vendedor, que estava na sombra de seu assistente, havia perdido toda certeza. Ele não havia apenas subestimado o homem à sua frente, ele havia ridicularizado a história de um homem sobre o qual não sabia nada. A realidade, agora nua e crua, caiu sobre ele como um raio do nada. Este velho fazendeiro, que aos seus olhos era apenas um simples trabalhador rural, tinha mais dinheiro do que poderia imaginar acumular em toda sua vida como vendedor de jatos particulares. O vendedor engoliu em seco, as palavras ficaram presas na garganta. Ele tentou se desculpar, desajeitadamente, mas suas palavras soaram vazias. Eu sinto muito, senhor, ele gaguejou, olhando para Robert como se ele fosse um mistério que ele não conseguia entender. Mas Robert, fiel ao seu estilo, permaneceu em silêncio. Ele não precisava dessas desculpas. Ele já tinha ouvido muitas delas na vida para levá-las a sério. Ele então se virou sem dizer uma palavra e foi embora,
seus passos ecoando pelo salão de exposições, imperturbável. Ele não estava interessado no remorso do vendedor, nem em suas tentativas de salvar a situação. O que ele queria era seguir em frente, em direção ao seu jato, em direção à sua liberdade. Ele entrou pela porta do jato particular e caminhou calma e decididamente em direção à aeronave que o esperava. Ao parar na porta do avião, Robert se virou uma última vez, seu olhar cruzando com o do vendedor, que ainda estava lá, congelado em uma forma de culpa silenciosa. Em voz baixa, mas firme, Robert proferiu suas últimas palavras. Nunca julgue um homem pela sua aparência. Você nunca sabe o que ele teve que passar para chegar onde está. Suas palavras atingiram o vendedor como um raio. Não se tratava de reprovações. Foi um conselho, um chamado à reflexão. Robert sabia que o verdadeiro poder está na experiência de cada pessoa, nas lutas e vitórias invisíveis que existem por trás das aparências. E naquele dia, o vendedor descobriu, de forma brutal, que havia cometido um erro de julgamento. Robert embarcou em seu jato particular com um sorriso discreto, mas cheio de satisfação interior. Ele não pagou apenas o preço pelo seu sonho material. Ele havia comprado algo ainda mais precioso, uma vitória pessoal. Ele provou, não com palavras, mas com ações, que a dignidade não está na aparência exterior, mas na integridade e no trabalho que se dedica a ela. Ele não precisava do vendedor ou do mundo inteiro para validar suas escolhas. Robert construiu sua vida com as próprias mãos, e nada nem ninguém poderia tirar isso dele. O vendedor, envergonhado e atordoado, ficou ali, congelado, observando o jato subir lentamente no céu, até desaparecer nas nuvens. Cada segundo que passava era um lembrete de seu erro. Como ele pôde ser tão cego? Ele se culpou por não ver a riqueza do homem diante dele, uma riqueza infinitamente mais profunda do que meros bens materiais. Para Robert, esse dia foi apenas um episódio entre muitos em uma vida que o moldou. Ele sabia que a humilhação que sofrerá naquele dia era apenas uma nota na sinfonia de sua vida, uma nota que, paradoxalmente, o impulsionou ainda mais alto. Não foi o dinheiro que definiu seu sucesso, mas a dignidade com que ele o alcançou. E naquele preciso momento, ele soube que não era apenas o jato que ele havia comprado, mas um novo patamar que ele havia acabado de atingir. Um cume onde ele não era mais julgado pela aparência, mas pela sua força interior e pelo seu caminho, aquele que ele mesmo havia traçado.